salve galera do InfectoCast, aqui quem tá falando é Mafê. Aqui é o William. E hoje a gente tá aqui para conversar com vocês sobre uma doença que normalmente na prática clínica a gente não vê sempre. Acho que a gente não vê quase nunca, na verdade. E que bom, mas recentemente o Brasil teve um caso confirmado de cólera. Esse caso foi um caso confirmado autóctone no Brasil, né? Era um paciente de 60 anos que não tinha tido contato com nenhum paciente suspeito ou confirmado de cólera proveniente de nenhum país endêmico. Então ficou como um caso lá de Salvador que aconteceu por origem própria do Brasil. E então a gente resolveu fazer uma revisão sobre cólera, trazendo alguns fatos históricos, trazendo também algumas informações e o manejo, como a gente poderia, e caso aconteça de novos casos aparecerem, manejar essa infecção. Cólera entra naquelas doenças que a gente, na prática, nunca viu. Eu, pelo menos, nunca vi na minha prática médica. Mas que é legal estudar, até porque, assim, é uma doença muito histórica, mas a nossa, assim, vivência, né, a gente não tem nenhum conhecimento. A Mafê tava falando, né, o que tem de diferente, porque, de repente, preocupa um caso de cólera no Brasil. 2 pontos são importantes. Nos últimos anos, a gente chegou a ter alguns casos no Brasil, mas todos eram importados de pacientes que vinham de regiões que já estavam tendo surtos ou regiões endêmicas. E esse é um caso que foi confirmado aqui no Brasil e nas pesquisas locais do trabalho de epidemiologia local, até parabéns para quem fez esse trabalho, eles viram que teve outro contactuante que também estava contaminado, mas estava assintomático e aparentemente se resumiu nisso, né? Não foi um surto local, não teve aumento de casos, mas que é um caso assim, em 2024, em pleno Brasil, é uma doença que está muito atrelada a condições de saneamento básico e acesso a condições de higiene, água potável. É triste a gente ter que tá falando sobre isso atualmente. Quando a gente fala de cólera, a gente fala dentro de um contexto de doenças infecto-contagiosas normalmente negligenciadas dentro do contexto de controle de saúde pública. A gente vive em um país onde a gente tem uma prevalência de várias dessas doenças, né? A gente pode aí citar a hanseníase como sendo uma dessas doenças, mas a cólera ela também entra nisso, principalmente porque as regiões endêmicas são regiões onde a gente poderia ter controle, a gente vai conversar sobre isso, né? Mas a gente ainda consegue ver que essas regiões apresentam casos em números elevados comparados com os lugares que já não tem mais cólera de forma alguma, né? Exatamente, Mafê. Vamos dar um contexto aqui. Cólera é uma doença que, do ponto de vista histórico, né, assim, já teve... acredita-se que guerras terminaram e acabaram, cidades, civilizações. Tem alguns fatos históricos, né? Eu lembro que tem um livro muito famoso que se chama Amor em Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que, assim, é um livro muito bonito que demonstra como a vida das pessoas não é a mesma, assim, em vigência do que estava acontecendo. Tem um pedaço bem famoso no final que eles estão nos barcos, os barcos ficavam em quarentena, então tinham as bandeiras para você sinalizar isso, e as pessoas tinham questões de isolamento e tudo mais, que modificavam, né, completamente o dia a dia e o cotidiano. Fica aqui já uma sugestão cultural. E tem uma história muito famosa que a gente considera que é o pai da epidemiologia, que eu vou começar contando ela aqui, Mafê. Para quem não conhece, quem é considerado o pai da epidemiologia, né, talvez moderna, seria John Snow, um epidemiologista, um médico epidemiologista britânico. Não é o Jon Snow do Game of Thrones, tá, gente? Começaram a ter casos de cólera na Inglaterra. E vários pacientes estavam, né, falecendo, e ele foi o responsável por tentar investigar. Naquela época não existia assim, uma microbiologia disseminada, as pessoas tinham os conceitos microbiológicos que a gente tem, que existem micro-organismos que podem causar infecção, que estão nos nossos alimentos, nas nossas águas. Eles acreditavam nos miasmas, né, vapores, ou um ar contaminado que causava infecção, e ficava por isso mesmo. E, assim, começaram a ter os casos, ele foi investigar, né, pessoas morrendo com diarreia num bairro na Inglaterra. E ele foi ver que tinha uma rua que era Broad Street, em Londres, onde tinham vários casos
E ele, como um bom investigador, começou a mapear os casos ali e viu que algumas coisas não batiam. Por exemplo, tinha uma cervejaria no mesmo bairro que não teve nenhum caso de cólera, e teve um caso num bairro muito distante que tinha tido caso de cólera. Então, até uma coisa que é uma das premissas da epidemiologia, né? Você pode ter exceções estatísticas dentro dos seus dados, mas chamou isso a atenção e ele foi investigar e ele viu que, por exemplo, a cervejaria, os funcionários, né, quem trabalhava lá, eles tinham a própria bomba de água naquela cervejaria, e essa casa que as pessoas faleceram com cólera, que era num bairro distante, familiares foram buscar numa bomba de água do outro bairro e levaram pra uma pessoa que acho que era idosa, se não me engano. E ele começou a mapear, ele descobriu que tinha uma bomba que ficava nessa Broad Street, estava contaminada com cólera, né? Então foi nesse rastreio que ele descobriu e decidiu fechar ali e conseguiu controlar esse surto de cólera local que teve, assim, poupando várias vidas. A gente tá comentando desse caso, né, que aconteceu lá no século XIX, né? Então, assim, foi próximo do ano de 1850 e pouquinhos. E aí, pra gente entender também quais eram as condições de recursos que se existiam na época, né, dentro dessa questão, e de entendimento em relação à água e alimentos transmitindo doenças e sendo responsáveis aí por epidemias que dizimaram e que dizimam até hoje, né, pessoas pelo mundo como um todo. Perfeito, Mafê. Então, a gente aí já deu um contexto, né, geral da cólera, porque a gente está gravando episódio, qual que é a relevância. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o Vibrio cholerae, né, que é a bactéria que causa a doença. Sim, então o nome dela é Vibrio cholerae, né, é uma bactéria gram-negativa. A gente tem aí um período de incubação que é bem rápido, né? Como as doenças que normalmente afetam o trato gastrointestinal nessas gastroenterocolites agudas, né? O período de incubação é de 18 horas a 5 dias, com uma mediana de 1 dia e meio aí. Então é bem rápido a partir do contato, o quanto você pode desenvolver essa doença. E o que é importante da gente entender é que dentro dessa questão epidemiológica a gente tem áreas endêmicas, então países como, por exemplo, a Índia ou lugares geográficos como o Sudeste Asiático, áreas do continente africano, Oriente Médio, tudo isso são áreas consideradas endêmicas, né? E em alguns outros países, normalmente surtos acontecem provenientes de pessoas que tiveram contato com pessoas dessa região ou que vieram dessa região para o país do surto, né? Aqui no Brasil, a gente desde 2006 não tinha nenhum caso autóctone de cólera no Brasil, apenas casos importados. E o último tinha sido de Moçambique em 2016. Agora, com esse novo caso, a gente já tem um novo caso autóctone aqui no Brasil em 2024. E o que é importante de se dizer é que é uma doença que pode matar muito facilmente, mas que, se manejada corretamente na principal complicação que ela causa, que é a desidratação, a mortalidade cai para menos de 1%. Para mim foi muito legal estudar esse assunto, porque assim, no meu conhecimento empírico sobre o assunto, eu achava que a mortalidade ia ser muito maior. Mas assim, exatamente como a Mafê falou, quando bem manejado, a mortalidade chega a ser relativamente baixa. Vamos contextualizar, porque geralmente quando tem infecção, geralmente são surtos, né? São vários pacientes infectados. E uma coisa também que acontece é que geralmente um paciente infectado facilita, né, a disseminação, né, da bactéria. Então, você tem uma quantidade, muitas pessoas no mesmo momento infectadas, o que pode aumentar a mortalidade nessa situação. Dentro desse contexto, a transmissão, como a gente está bem falando, só para deixar claro, é uma transmissão fecal-oral. Então, a gente tem aí o contato com água ou alimentos contaminados que podem transmitir essa doença, né? Até mesmo dentro de uma questão de saúde sexual, a cólera ela pode ser transmitida através de um sexo oral na região anal também, pensando aí, se o paciente for assintomático, ele ainda assim pode eliminar o Vibrio cholerae, né, e transmitir dessa forma. Então é bastante importante que a gente também diga que a forma de transmissão é fecal oral, mas não somente contaminado água e alimentos. E, como o Will falou, a gente precisa entender que nessa infecção, nesse contato com a infecção, importa muito a quantidade de inóculo bacteriano que a pessoa é exposta. Por conta de quê? A bactéria, ela não sobrevive em inóculos pequenos ao suco gástrico, né? Pela sua acidez. A gente sabe que 75% das pessoas que são infectadas, elas não desenvolvem os sintomas, mas que continuam a eliminar nas fezes a bactéria até de 10 a 14 dias.
E uma coisa que é mais interessante é que depois que você tem o contato, né, tem infecção natural, você tem uma imunidade que chega a ser duradoura. Então, a importância de populações expostas e não expostas. Vou dar um exemplo recente epidemiológico que teve alguns anos atrás no Haiti. Então, teve o terremoto, que evidentemente atrapalhou toda a questão de distribuição, de saneamento, de água, e uma população lá, aparentemente muitas pessoas não expostas, tiveram surtos, na verdade tiveram 2 surtos que, assim, teve um impacto muito significativo, óbitos em grandes quantidades. A gente está falando dentro dessa questão de tratamentos que podem parecer simples quando a gente está falando de centros urbanos, de países minimamente com recursos, né? Mas a gente está falando também de situações de alta densidade populacional, sem saneamento básico adequado, com exposições de esgoto, contaminação de fossas, dentro de um contexto de uma pobreza dentro desse processo de saúde e doença, de uma doença que a gente poderia muito bem eliminar dentro dessa questão, né? Mas que ela caminha junto com a pobreza e que isso, infelizmente, ainda é uma realidade de muitas localidades do Brasil e do mundo. A gente está falando, obviamente, da cólera no Brasil, mas aí de várias regiões do mundo que ainda vivem, a sua grande parte da população ainda abaixo da linha da pobreza, né? Exatamente, Mafê. E por que a cólera pode ser tão ruim, né? Qual que é a fisiopatologia? O que ela tem de armas para causar tanta gravidade? Então, quando a gente fala em cólera, a gente lembra de diarreia, uma diarreia aquosa, profunda. E qual que é o motivo principal? É que a cólera a bactéria produz uma toxina que é capaz de causar uma diarreia muito significativa. Então, essa toxina é a A1 da enterotoxina CTX, que ela aumenta a produção da adenosina monofosfato cíclico, ou seja, isso acaba fazendo com que você tenha uma redução da absorção de sódio e cloreto nas microvelocidades intestinais, e isso aumenta a secreção de líquidos, ou seja, você tem uma diarreia aquosa maciça. Então, o paciente, assim, perde líquidos em grande quantidade. Tem um filme... Estou bem cultural hoje. Tem um filme que é O Despertar de uma Paixão, que mostra um médico, é um microbiologista, né, que vai para um surto de cólera na China. E eu lembro que me marcou muito quando eu vi aquele filme, né, que tem aquelas macas que tem um furo na região onde fica a região anal ali. O paciente, assim, fica deitado na maca e já vai defecando direto ali, assim, em grandes quantidades que os pacientes vão defecando. Fica aí outra sugestão cultural, Despertar de uma Paixão, um romance que também acontece em tempos de um surto de cólera. Acho que hoje o Will tá bem cultural e romântico aí. E aí, dentro dessa questão do quadro clínico, essa diarreia, ela é uma diarreia muito maciça, né? Dentro desse início abrupto. Normalmente, ela é uma diarreia que não causa cólica, tenesmo, como a gente vê em outras diarreias infecciosas, porque ela não tem invasão da parede com força. Ela faz mesmo essa diarreia que puxa todo o líquido e desidrata a pessoa, né? Então, normalmente a gente tem esse quadro de diarreia muito importante, associado a vômitos, uns ruídos intestinais aumentados. O paciente, por conta dessa grande desidratação e ser de evolução muito rápida, às vezes chega com anorexia, letargia, uma apatia, um mal-estar. Ele pode evoluir com complicações relacionadas a essa desidratação importante, pensando aí no choque hipovolêmico, levando a uma oligúria e até mesmo anúria com disfunção renal progressiva. E tem casos até que evoluem com convulsão por conta da desidratação, que pode ser rápida, de início muito rápido, né? E de evolução também muito rápida. Um ponto super importante que a gente ainda não comentou, Mafé, é que as fezes elas ficam com um aspecto de água de arroz. Ah, sim, tem essa descrição que é muito importante de ser dita, né? Que é bem clássica, né? Exatamente. E inclusive, quando você tem uma diarreia nesse aspecto, se o paciente já teve mais de 3 episódios de diarreia, você já pode levantar a hipótese diagnóstica nesse contexto, ou se você está num contexto que no local está tendo surto / infecção endêmica, qualquer episódio de diarreia também pode ser levantada a hipótese. Outros fatores importantes, né, do quadro clínico, geralmente crianças, quanto menor, pior. Então, principalmente crianças pequenas, elas têm uma maior probabilidade de evoluir em gravidade, e não é incomum elas evoluírem em crianças com pneumonia aspirativa em decorrente dos episódios de vômito que podem também estar associados à doença.
Os fatores de risco para desenvolvimento da doença normalmente são, então, você viajar ou viver numa área epidêmica ou endêmica, né? Exposição a água e alimentos contaminados. Então, você tá numa área que é endêmico. Lembre-se de que a água, de preferência, sempre ser filtrada. Para além da cólera, a gente tem outras tantas doenças que podem ser transmitidas. A diarreia do viajante, a hepatite A, aí são exemplos. Mas que é bastante importante que a gente entenda que é uma medida de controle bastante efetiva. A transmissão pessoa a pessoa, ela é rara, embora bem documentada dentro de domicílios, quando a gente está falando de contato muito próximo e densidades populacionais muito importantes, né? Essas crianças com menos de 5 anos, com baixo nível socioeconômico, que não amamentam, correm mais risco. Isso muito por conta da deficiência ou da falta, né, de uma IgA secretora que faria uma proteção aí dessas crianças. E medicamentos ou condições que vão reduzir a acidez gástrica, que, como eu disse, é um fator protetivo, eles são fatores de risco para você desenvolver a doença mesmo com inóculos menores. Então, aquela pessoa, por exemplo, que usa inibidor de bomba de próton ou que fez uma gastrectomia, elas aumentam essa suscetibilidade à infecção por cólera com inóculos menores de bactéria. Exatamente, Mafê. E, uma vez dito isso, a gente pode falar da terapia do suporte. Sim, a gente vai falar de uma terapia de suporte baseada em protocolos que não são protocolos brasileiros, muito por conta de que o Brasil não vive uma epidemia de cólera e a gente não tem um documento brasileiro falando sobre isso. É óbvio que a gente pode utilizar diversas técnicas de reposição volêmica. A gente vive hoje uma epidemia de dengue no nosso país, onde a hidratação é o pilar de tratamento principal. E aqui não vai ser diferente. E aqui não vai ser diferente, mas a gente vai trazer para vocês alguns dados que a gente juntou de alguns lugares, principalmente do CDC e de um site, que é um site bastante interessante, que chama Global Task Force on Cholera Control. É um site que reúne não só protocolos, mas também dados dos países em epidemia e endemia e trabalha um advocacy para a divulgação da cólera e medidas de controle globais dessa doença que é prevenível. Exatamente, Mafê. E como a gente tá falando, né, o essencial da terapia de suporte vai ser a reidratação. Conforme for a gravidade, pode ser via oral ou EV. Antibióticos, eles acabam sendo coadjuvantes, mas a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre eles. Então, primeiro sobre a hidratação. Primeiro, como a Mafê estava falando, o teste que ele sugere que você estratifique seu paciente. Primeiro, se ele vai estar gravemente desidratado ou não. Então, de uma forma geral, o paciente, tanto nas duas formas, grave ou não, ele recomenda duas fases, uma fase inicial e uma fase de manutenção. No paciente que não está tão desidratado, ou seja, ele está com sede, mas não está com sinais de gravidade, que seriam sinais de gravidade, rebaixamento de nível de consciência, letárgico, tempo de enchimento capilar muito elevado. Oligoanúria, dentro de um contexto de um choque hipovolêmico. Vamos colocar aí que esse seria o estado mais grave aí que a cólera poderia chegar, né? Então, no paciente que não está tão grave, né, não chega a ter esses sintomas, está com só alguns episódios de diarreia, o preferido é que a hidratação seja via oral. Isso, e aí eles colocam que a gente deveria substituir, então, para a via intravenosa naqueles pacientes que não estão tolerando o via oral. Então, eles podem até estar com sede, mas estão, por exemplo, vomitando, né? Dentro desse contexto também, o vômito pode acontecer, né? Ou pacientes que não têm condição de deglutição de uma forma segura, rebaixamento de nível de consciência, facilitando aí broncoaspiração e outras complicações tantas aí. Exatamente, meu filho. E já no paciente grave, me chamou a atenção que, assim, ele coloca assim, num primeiro momento você vai fazer uma baita reidratação, né? Uma fase inicial. Ele coloca assim, recomenda-se uma taxa de infusão de 100 ml kWh durante 3 a 5 horas. Então, vamos pensar, eu tenho 70 quilos, vou ganhar 7 litros nas primeiras 3 a 5 horas. É bastante coisa, viu? É bastante coisa, né? Pensando que esse paciente, ao mesmo tempo que tá entrando, tá perdendo, dentro desse contexto que a diarreia, ela continua, ela persiste nesse primeiro momento muito fortemente, né? E aí, a gente vai pensar na fase de manutenção para pacientes que ou ainda estão graves, mas melhoraram seus parâmetros,
parâmetros, ou aqueles pacientes que já passaram para uma estabilidade, né? Normalmente avaliando aí frequência cardíaca, pressão arterial, todos esses critérios que podem levar a um quadro mais grave. E aí ele coloca que a fase de manutenção para pacientes com elevadas evacuações é mais ou menos 10 ml quilo-hora. É assim que a gente vai fazer essa fase de manutenção. E para as pessoas que conseguem estar com um quadro mais leve e toleram a via oral, a fase é com uma solução de reidratação oral, 800 a 1000 ml por hora. É bastante importante que a gente entenda que isso é bastante líquido, mas que a pessoa precisa ser hidratada dessa forma. Aparece bastante líquido, a gente fala, meu Deus do céu, né? Vai encharcar essa pessoa. Mas pensar que ela tá tendo um processo de uma hiperosmolaridade sendo puxada a água dentro do tubo intestinal, né? Então fazendo com que tenha uma diarreia muito importante, né? Perfeito, Mafê. Dito isso, acho que a gente pode agora falar dos antibióticos. O que se sabe de antibiótico? Eles têm a sua relevância. Os antibióticos, eles diminuem a duração da cólera sintomática em até 1,5 dias e também diminuem o risco de desidratação e, por consequência, diminuem a mortalidade. Terapia de primeira linha, principalmente para crianças e adultos acima de 12 anos, a escolha do antibiótico é doxiciclina, 300mg via oral uma vez. Então você vai dar um comprimido de 300 de doxiciclina e o resto vai ser hidratação. Existem alguns relatos de resistência, não é algo tão comum assim na literatura. Segunda linha de outras opções, ciprofloxacino e azitromicina também tem efeito. Então assim, do ponto de vista de antibiótico, não tá difícil. E dentro dessa questão do antibiótico, não é todo mundo que vai ter uma indicação precisa de antibiótico, né? A gente tem alguns quadros que são realmente, que a gente vai olhar e vai falar, realmente vai precisar, né? Que é aquele paciente hospitalizado com uma desidratação grave, mas pacientes com números de evacuações elevadas, com pelo menos uma evacuação por hora durante as primeiras 4 horas de tratamento, ou com falha de tratamento que está desidratado após completar as fases iniciais de 4 a 5 horas, independente do grau de desidratação, a gente acaba indicando esse antibiótico. E também pacientes com condições coexistentes que podem piorar essa gravidade. Então, por exemplo, gravidez ou outras comorbidades, como desnutrição aguda grave, HIV também relatado, e isso, independente do grau de desidratação, tá indicada aí a dose única de antibiótico, sendo a doxiciclina de escolha. Perfeito. Para crianças, Mafê, a gente tem algumas diferenças. A primeira opção de antibiótico para crianças menores de 12 anos também é doxiciclina, mas daí a dose é 2 a 4mg quilo via oral, dose única. Existem algumas recomendações de terapias de suplementação, então tem dados na literatura para você usar zinco em crianças de 6 meses a 5 anos com diarreia aquosa, independente do grau de desidratação, porque isso reduz o volume e a duração da diarreia. Aí você tem indicação de fazer reposição do zinco. Lembrar que o zinco ele pode alterar a absorção de alguns antibióticos, como por exemplo o ciprofloxacina, então não usar os dois concomitantes, uma diferença entre 2 horas entre a administração de um e outro. Ele acaba sendo um cátion quelante, né, e acaba tendo essa recomendação aí. O zinco, ele acaba sendo usado não só na diarreia da cólera nas crianças, né, mas para diarreias aquosas da infância, dentro de uma recomendação já bem estabelecida pelo Ministério da Saúde hoje em dia, né? Então, é bom a gente lembrar dessa questão. Beleza, então vamos para diagnóstico, né? Na grande maioria das vezes o diagnóstico ele é um diagnóstico clínico epidemiológico, pensando numa região endêmica ou de surto, né? A gente pensar que um quadro de uma diarreia aquosa volumosa em grande quantidade, o primeiro diagnóstico que eu vou pensar é a cólera e eu já vou instituir o tratamento principal, que é a hidratação, de acordo com os graus de desidratação aí que a gente falou. Mas existem métodos que a gente pode fazer para diagnosticar especificamente o Vibrio cholerae. Quais seriam esses métodos? Então, primeiro método padrão ouro, a velha e boa cultura, que é recomendado. Como sempre, a gente aqui falando de cultura, infectologista, a gente adora uma cultura. Cultura de fezes, no caso, né, galera? Exatamente, então, a gente precisa pensar qual é o lugar que a gente tá querendo achar a bactéria, né? Então, se eu tô querendo achar numa diarreia, eu vou tentar a diarreia, né? As fezes. É importante salientar que é importante você entrar em contato com o seu laboratório, microbiologia, para métodos seletivos específicos para cólera. Os que eu tenho anotado aqui
que são os métodos com sacarose ou agar-gelatina que são recomendados. Outros métodos diagnósticos, né, acho que talvez para, principalmente na medicina do viajante ou em locais com menos acesso, né, uma vez que microbiologia, cultura, você vai ter que deixar o meio em crescimento e tudo mais, às vezes você não vai ter... Isso gera custo, você gera não vai ter acesso, né, então... Existem alguns testes rápidos, testes de antígenos, existem várias marcas, né, que existem vários estudos, vai depender da marca, mas assim, de uma forma geral, sensibilidade, especificidade, todos bons para contexto de surto local. 70%, 90% vai variar muito de qual marca você vai estar usando, mas se é o contexto, dá para super se utilizar. Eu tô aqui com um artigo, que é um artigo até que recente, é um artigo de 2022, que fala sobre a acurácia dos testes rápidos diagnósticos para cólera, uma revisão sistemática e meta-análise. É um artigo feito com autores do Japão. E aí ele coloca que ele avaliou vários testes de diversas marcas e os resultados de sensibilidade e especificidade, eles vão de 89% de sensibilidade a 93% de sensibilidade e a especificidade de 88% a 98%, de acordo com a metodologia que você usa, se você coloca algum reagente junto. Então, são testes que podem ser utilizados nesse contexto, principalmente de avaliação epidemiológica e dentro de um contexto de lugares onde a gente não tem a cultura tão disponível. Exatamente, Mafê. E por último, o método diagnóstico, existe a microscopia, então microscopia em campo escuro, que você vai lá pegar uma amostra, geralmente de água, vai colocar no microscópio para ver se você acha uma utilidade de víbrio ali nas fezes ou na amostra que você vai ter, que há muito tempo atrás, inclusive, era um dos únicos métodos que existiam e pode ser que no contexto, assim, é o que tenha, mas também, né, vai variar muito da situação para situação. Dentro das características laboratoriais inespecíficas que a gente pode ver num paciente com cólera, a gente tem que tomar cuidado com acidose, hipocalemia, hiponatremia e hipocloremia, né, por causa dessa diarreia, coisa que perde bastante, a hipoglicemia e uma hemoconcentração importante com polistemia. E dentro dos diagnósticos diferenciais, a gente vai estar falando principalmente de outras causas de diarreia grave com desidratação, como, por exemplo, infecções por outras bactérias, infecções por vírus, infecções que vão causar aí a famosa gastroenterocolite aguda com grande volume e desidratação. E acho que agora a gente vai sobre prevenção da cólera. Eu acho que antes de a gente falar de prevenção de profilaxia, quimioprofilaxia, vacina, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é saneamento público. Não tem como a gente não falar de que o saneamento básico ele muda realidades, ele salva vidas dentro do contexto de doenças infecciosas. Na cólera é algo que vem diretamente de encontro com o que a gente tá falando aqui. Se eu tenho uma transmissão fecal oral e eu não tenho um saneamento básico que vai tirar esses dejetos e levar para um lugar onde não tenha contato com a água que vai voltar a ser utilizada pela população, eu acabo aumentando ainda mais o risco dessas pessoas terem exposição e desenvolverem a doença, né? E às vezes é necessário, no contexto, você fazer uma educação populacional para eles entenderem esse conceito. Igual eu tava falando do filme Despertar de uma Paixão, tem um pedaço lá que o médico, ele tá naquela comunidade e as pessoas, elas estão morrendo por cólera e ele fecha um poço e elas continuam morrendo e ele vai atrás para ver qual que é o foco da infecção e ele descobre que, primeiro, quando as pessoas morriam, tinha uma questão cultural de o espírito descansar, então eles esperavam, deixavam o cadáver ali um tempo, o que aumentava a disseminação, e eles enterravam sempre na beirada do rio, porque tinha uma questão cultural religiosa pra pessoa poder descansar o rio. Acho que a alma do, mais ou menos assim, precisava ir rio adentro. Então, ele teve que fazer uma abordagem e ao invés de enterrar no rio, né, na beira do rio, tinha que enterrar em outro lugar. Então, a importância de talvez fazer uma educação cultural, dependendo de onde você estiver, e a população entender esse contexto a forma de disseminação. Mas, como a gente já falou, né, visto uma vez que você tem o saneamento básico, tem educação, a gente pode falar também sobre a preparação adequada de alimentos, então evitar, por exemplo, vegetais crus, com casca, ou alimentos mal cozidos. A recomendação é de se preparar e limpar os alimentos também para não ter essa forma de disseminação. A água, no caso, quando você vai viajar, então, sempre tentar beber aquela água que vem na garrafa lacrada, tentar
tentar não utilizar gelo dentro de um contexto de que você não sabe como é a higiene daquele local, dentro desses países que são endêmicos, são orientações que a gente normalmente acaba fazendo dentro do contexto de medicina do viajante. Acho que a cólera entra bastante no contexto Brasil quando as pessoas passam com a infectologia para avaliar quais são as prevenções necessárias dentro dos países, das rotas de viagem que elas vão ter na chamada medicina do viajante. Perfeito, Mafé. E agora vamos falar sobre quimioprofilaxia. Uma coisa que eu queria falar. Quimioprofilaxia, não existe recomendação para quem foi exposto. Ela não é recomendada de rotina. O que, para principalmente surtos locais, é super recomendado, populações de risco, é vacina. Vacina. A vacina oral, ela é uma vacina que ela não é recomendada amplamente para todas as pessoas do mundo, né? A gente precisa ter essa orientação, até por conta de que ela não é uma vacina disponível em todos os lugares do mundo em grande quantidade para vacinar todo mundo. Nessas fontes que a gente avaliou, a Global Task Force on Cholera Control, ela coloca que a OMS recomenda que a utilização das vacinas orais contra a cólera, ela seja sistematicamente considerada como uma medida adicional para limitar a propagação de doenças durante surtos de cólera, para contribuir para esse controle aí em crises humanitárias com elevado risco de cólera e em zonas endêmicas. Exatamente, Mafê. Nesse task, a OMS fala de 3 vacinas, que são vacinas orais. Ele até coloca aqui 3 marcas, do Coral, Shanchol e Evicol Plus. Todas são vacinas orais, então de fácil administração. Todas elas são inativadas, são vacinas orais inativadas, são todas de células inteiras que dá uma proteção sustentada superior a 60%, todas elas. Essa proteção dura em média em torno de 2 anos, pelo menos 2 anos. Pode até ser um pouquinho maior, o que de uma forma de resposta de imunidade é muito rápida, o que acaba ajudando principalmente em contextos de crise humanitária. Fora desse contexto, existem alguns artigos que também falam sobre situações em que você precisa ter um controle local, e eles falam que uma dose oral da vacina protege por 6 meses e já tem um certo grau de proteção. Então, dependendo da situação como for, essa vacina pode ser fracionada para talvez em um momento de crise você ter mais pessoas tomando pelo menos uma dose, mas o ideal é que sejam 2 doses da vacina oral. Ótimo. Dentro desse contexto, o que é importante falar é que 2 delas, né, 2 dessas vacinas, a Shanchol e a Evicol Plus, elas são vacinas bivalentes, né, então vacinas que vão proteger contra 2 cepas, a O1 e a O139, que são as cepas de Vibrio cholerae que fazem a dita cólera, né? Então, elas são protetoras para essas 2, a outra não. E a gente também tem, fora dessa indicação desse guideline, né? Uma outra vacina que é a vacina que chama Vaxchora, né? É uma vacina que está liberada aí pelo CDC americano de aplicação de 2 a 64 anos, né? A dose aí é uma dose oral também, que vai aparecer como um booster necessário com 2 anos e depois a cada 2 anos por conta dessa também proteção que não é duradoura a ponto de ficar muitos anos. Então você precisa, sempre que você vai se expor ou ter quantidade de inóculos maiores, né? Você precisa ir lá e fazer de novo. Uma vantagem dessas vacinas que também já está comprovado que elas acabam tendo efeito imunidade de rebanho. De rebanho, sim. As vacinas orais, elas podem ter essa... A gente fala disso quando a gente fala de pólio, né? Quando a gente tá falando da vacina oral, da polio-avop, porque a pessoa vai eliminar, dentro desse contexto, uma cepa que produz anticorpos, mas que não tem capacidade replicativa. A célula inteira não replicativa, modificada, né? E aí, ela dentro daquele local onde as pessoas podem, de alguma forma, ter contato, ela vai expor essas pessoas a criarem imunidade com uma cepa não replicante, e isso pode fazer com que a gente crie o que a gente chama de imunidade de rebanho, que é algo que foi bastante discutido nas vacinas da Covid, né? Quando a gente falava, mas que neste caso aqui é algo que já está comprovado, diferentemente das outras vezes que a gente discutiu isso nos últimos anos. Perfeito, Mafê. Acho que é isso. Acho que a gente deu uma boa revisada, falou aí de tudo que tinha para falar. E caso vocês aí tenham contato com casos de cólera, sobre essa doença, se querem saber mais, eu super recomendo esse site, que é o Global Task Force on Cholera Control. Ele vai falar sobre guidelines
baseados nos guidelines da OMS, né? E também quais são os países que estão na luta para a eliminação da cólera, quais são as atividades feitas para conscientização de outros países a respeito da cólera. E um dos lemas deles é que até 2030, 34 milhões de casos de cólera e 1,1 milhões de mortes relacionadas à cólera podem ser prevenidas se essas questões que estão sendo faladas em relação à vacinação, saneamento básico forem implementadas. A gente vai conseguir aí números maravilhosos para prevenir mortes de muita gente, né? Exatamente, Mafê. Fica aí a dica. Ficam aí as dicas culturais, sem amor em tempos de cólera, despertar de uma paixão. E se você tiver alguma sugestão pra gente de algum filme, livro, dessa doença tão histórica, eu pessoalmente acho super interessante o assunto. Ficarei super agradecido se você mandar aí no nossa página no Instagram ou no agregador de podcast. E acho que é isso, Mafê. É isso. Então, um beijo, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Falou! Semibreves, edição de podcast.